Aqui está ele. Ora, aí está o homem. Comanda a Direção-Geral de Saúde. És o maior. Para quem vai ouvir no podcast, o Carlito está de máscara. Apresenta-se aqui de máscara de proteção, como mandam as regras. Mano, como estás? Estou bem. Está tudo bem? Olha, muito obrigado antes de mais por teres aceitado o nosso convite para estares aqui Deixa-me ver. presente. Sim, vejo bem. Consigo-te ver. Tudo em forma. Tu E eu, ouves-me bem? eu é fixe. Sim, sim, mas tu também tens aí um cenas de uma coisa que dá para cantar jazz, blues. Eu Quase. vou acabar a cantar Nat King Cole. É a seguir, a seguir. A seguir já posso fazer o Bola Branca. Muito bem. Olha, muito obrigado por teres vindo aqui este bocadinho. Estou-te a roubar aqui uma horinha do teu sábado. Espero que estejas bem, que esteja tudo bem. Isto foi não sei se sabes, mas isto foi um episódio que muita gente pediu para eu fazer, precisamente por seres tu e pelo tema que é. Portanto, agradeço-te teres vindo. Para quem não te conhece, apresenta-te. Epá, olha, eu sou ex-Carlitos, Carlos Martins neste momento, ex-jogador de hóquei, reformado por invalidez profissional, estou a brincar, mas conhecemos-nos nessa altura quando eu era jogador de hóquei e fiz um percurso desportivo profissional durante 16 anos. Fui profissional de hóquei na primeira divisão durante 15. Comecei a ser profissional aos 14, 15 anos. Portanto, terminei a carreira quando te conheci. Portanto, tu conheceste-me já no finzinho da minha linha. E depois daí fui caminhando naquilo que eu acredito do exercício físico e do high performance, neste caso, que é o que nos traz cá, que é a conjugação de vários mundos ou da multidisciplinariedade. Mas já nessa altura, quando eu era jogador profissional ou semi-profissional ou semi-amador, já tinha esta perspectiva. Portanto, a minha carreira foi feita no hóquei patins, mas sempre com o intuito que, quando terminasse a carreira, enverdar pela área do desporto, inicialmente como professor, mas depois surgiu-me o Covid das horas e não ser colocado. Portanto, já tive vários Covids na minha vida, não é? Ou seja, o atleta ou o jogador ou o profissional do desporto, como tu és, tem que estar sempre a adaptar-se, tem que estar sempre pronto. E foi isso que aconteceu. E neste momento sou profissional da área do exercício físico. Não sou personal trainer, sou treinador de pessoas. Porque há umas grandes valências que eu não domino, e aqui estás tu. Há umas grandes valências que tu não dominas e estou cá eu. E um treinador pessoal tem que perceber até onde é que pode ir, e a grande dificuldade é que eu acho que eles não percebem. Como eu não me enquadro no caminho, na mesma área que eles, eu só falo de exercício físico. Quando tenho dúvidas, ligo-te. Quando tenho algumas dificuldades, físicas, partilho-as. E a minha carreira foi basicamente falar de desporto, sofrer no desporto, ganhar a vida no desporto, porque eu sou realista. E acho que eu sou indissociável ao desporto. Portanto, basicamente toda a minha vida foi feita, todos os meus connects, o meu network está no desporto. E estava praticamente tudo dito, não é? Portanto, o tema que nos trouxe aqui, estaria tudo dito depois daquilo que tu acabaste de dizer. Diz-me uma coisa, vou-te fazer algumas perguntas, vamos falar, sabes que isto é uma conversa completamente aberta. É verdade que nós conhecemos na tua última carreira enquanto hoquista, de qualquer das maneiras, nós ganhámos o título europeu, que ninguém esperava que ganhássemos esse título europeu. Eu acho que foi uma consequência de vários fatores. Principalmente, o primeiro, e eu acho que era o mais importante, era que daqueles 10 jogadores, 9, 8, tirando o guarda-redes, o Zé Diogo, e tirando o André Pimenta, nunca tinham jogado juntos. Uns tinham jogado com outros, mas todos juntos nunca tinham jogado.
E os outros restantes já tinham jogado juntos, noutros clubes, e durante muitos anos. Portanto, se tivesse exposto aqueles jogadores noutro clube, possivelmente estaríamos mais perto de ganhar. Jogar num grande clube, estás mais próximo de ganhar. Certo. Mas nós, naquele ano, não estávamos num grande clube. Tínhamos condições de clube médio-baixo. Os jogadores eram jogadores profissionais e jogadores de grande clube e fizeram das fraquezas força. Portanto, eu acho que o que nos levou a ganhar foi principalmente essa. E depois, a segunda, foi que tivemos muita sorte. Mas também, mas a sorte está sempre presente nestas equações, ou não? O que é que tu achas? Não, porque nós tivemos uma data de percalços, uma data de acidentes de percurso. Se nós não tivéssemos tido essa sorte, o campeonato, a taça, a supertaça não, mas tinha acabado a época em fevereiro. Já, verdade. Onde é que jogas? Pega nas bagagens e estamos ao mais alto nível. Ou seja, hoje, olhando distante, tu sabes perfeitamente que as condições não têm nada a ver. É verdade. E agora dizes-me assim, devíamos ter as mesmas condições. Não, não. O jogador deve ter sempre Intranquilo. ao seu dispor as melhores condições, que era para depois não lhes poderem dizer que não têm todas as condições. Portanto, nós ali, se não tivéssemos ganho, se não tivesse acontecido nada, tínhamos todo o direito de não ganhar nada, de perder tudo. Ou que seja, aquilo que aconteceu não foi obra do acaso, porque eu disse no primeiro ponto que era um grupo de jogadores e que depois acaba por se perceber durante o passar do tempo, nós até podemos ir morder uma data de coisas. O campeonato é difícil porque os outros são muito fortes em melhores condições. Há uma data de fatores que nós não controlamos, neste caso, fatores externos dentro da pista, fatores externos do próprio desporto em si. O hóquei patins é uma coisa muito gira, é uma coisa dinástica. O que é avô tem netos que jogam, o que é pai tem filhos que jogam e sobrinhos. Ou seja, acontece sempre. Nós jogamos sempre contra primos, irmãos e Zé, o árbitro é primo do amigo do Zé do Alexandre. Ou seja, e jogar em grandes clubes, nós estamos sempre mais sujeitos a isso. Portanto, eu acho que foi uma data de sequências, sequências não, mas de fatores que nos ajudaram. E que depois, o Sporting a partir daí foi uma rampa de lançamento para hoje ser uma potência novamente do hóquei patins. Eu acho que foi graças a esses que voltaram a que olhassem para o hóquei. Mas os anteriores também que treinavam às 11 da noite, ou seja, também tem que se dar valor a esses. Mas esse era puramente amadores, não se exigia nada. E a nós exigia-se uma data de coisas com poucas condições. Portanto, foi bom ter ganho. Eu acho que foi a cereja no topo do bolo da minha carreira. Olhando só para mim, eu fiquei todo contente, até para ganharmos. Olha, eu vou já guardar o stick, vou pôr o stick no bolso, guardar os paris, eu já não jogo mais. Com estas condições de ganhar, eu vou-me embora. Eu já não treino mais, vou-me embora, meu. Eu vou-me embora. Carlos, tu passaste por grandes clubes e vais perceber porque é que eu estou a ir a estas questões todas. Tu passaste por grandes clubes. Diz-me assim, para que as pessoas saibam, pronto, eu conheço, mas para quem não conhece saber, qual foi o percurso do Carlos Martins desde que começou a calçar os patins, a primeira vez que calçam os patins, até quando os deixou na última época, sendo 2014, 2015? Olha, eu comecei a jogar hóquei no clube da minha terra, em Matosinhos, em Santa Cruz do Bispo, que é Flor da Mocidade. Já não existe. Um clube muito pequeno, muito modesto, de uma freguesia pequena de Matosinhos. Santa Cruz do Bispo é conhecido que tem uma colónia penal. Tem a prisão de mulheres mais dura de Portugal. É onde é a minha terra. Santa Cruz do Bispo, que é uma freguesia pequena de Matosinhos. E depois o meu pai, com um grupo de amigos, formou o Hóquei Clube Santa Cruz. Ficou só ligado ao hóquei. Ok. E o que acontece? Nós antes não tínhamos tanto tempo para treinar, porque era uma coletividade em que havia futebol de salão, havia handball. Quando se forma o Hóquei Clube Santa Cruz, com um grupo de pais que teriam a nossa idade, nesta altura, que os filhos queriam treinar mais, ou seja, queriam ser educados pelo desporto, formaram o Hóquei Clube Santa Cruz, que é o meu clube de formação. Ok. Depois, o que acontece? Chegas a uma altura da tua carreira desportiva, ou vais dar ou não vais dar, ou queres apostar na carreira desportiva ou não, e o que aconteceu foi uma sequência muito normal.
aqueles miúdos têm muito jeito para aquilo, depois ou vão estagnar ou têm que continuar a subir de graus. Pronto, e fui para o Futebol Clube do Porto e a partir daí a minha carreira aos 10, 11 anos já era muito promissora. E o que acontece? Meteu-se na cabeça do menino que o menino ia ser jogador profissional. Então vamos arranjar aqui uma data de esquemas, escola perto, a mãe abdicar da sua vida profissional para fazer dele profissional de hóquei. E eu com 10, 12 anos já treinava 5 vezes por semana. E depois a partir daí foi até chegar aos séniores, fiz 8 anos seguidos no Futebol Clube do Porto, passei um ano pelo Valongo por questões políticas, o Porto acabou com as modalidades amadoras, assim como o Benfica e como o Sporting, por causa do Totobola, dos acordos do governo que davam dinheiro para os clubes. E Certo. depois fui para os torneios do Infante Sagres. Porquê? Porque queria jogar, queria ser Infante Sagres. Estás-me a ouvir? Não? Estás-me a ouvir? Sim. Saí do Futebol Clube do Porto, fui para os Séniores do Infante Sagres, aí conheço o Pedro Gil, um dos melhores jogadores do mundo de todos os tempos. Tinha vindo de Espanha para o Infante Sagres, que era uma equipa, se calhar não é conhecida para quem é do futsal ou do handball, mas é um histórico do hóquei patins. Nuno Félix, Paulo Félix, grandes jogadores passaram por lá e fizeram carreira. Paulo Bessa, grandes jogadores de hóquei patins passaram lá, e eu vou para os Séniores com a idade de júnior jogar para lá. E depois, a partir daí, a sorte, a dedicação, fez com que eu fosse subindo patamares. Fui para a Juventude de Viana, que era um clube que estava a apostar fortemente no hóquei patins. Depois vim para o Benfica. E depois, a partir daí, a minha carreira tornou-se um bocadinho mais mediática, porque começo a jogar num grande clube. E a partir daí... E depois, a partir daí, é que se começa a descer. E aí começa o meu lado mais racional do que é viver dentro do desporto. Fui descendo de graus desportivamente em clubes mais modestos, já com a experiência de onde eu vim, e depois saco um coelho da cartola num ano e vou para o Paço de Arcos outra vez. O Paço de Arcos, que é o clube que eu mais gostei de jogar hóquei, porque é um clube só de hóquei, um clube mesmo em que se vive aquilo às 5 da tarde, os miúdos estão a chegar lá. É um bocadinho como o GCP na ginástica. É para aquilo. E aquilo corre-me bem e o Sporting começa a mostrar interesse em construir equipas nas modalidades mais fortes. Mas eu já tinha a minha cabeça um bocadinho meio-meio. Já trabalhava, já... Portanto, foi sempre assim. E depois controlei para não ser assim. Controlei, fui descendo, voltei a subir e depois, eu já estou descansado. E termino a carreira precocemente. Okay. Diz-me uma coisa, a educação física entrou na tua vida quando? Eu sou um gajo dos anos 80. Nos anos 80 a educação física estava no pátio, na rua. Ou seja, nós praticávamos todos na rua, todas as modalidades e mais algumas. Andávamos de patins na rua. Estás a ouvir? Estás? Estou. Sim. Ficou fraco aí. E comecei a perceber que a educação física, o desporto, estava na minha vida sempre, porque ia para o pavilhão todos os dias, desde criança. Não é? Todos Certo. os dias o meu ATL era no pavilhão ao lado de casa. Ou seja, imagina onde tu moras, na rotunda, ao pé dos hipermercados, era o pavilhão. Portanto, Ok. o meu tempo livre era ali. Naquela altura, os pais o que tinham era o assobio. E eu fazia todo tipo de desporto. O meu pai assobiava e lá vinha eu para casa. Nada do que eu não tivesse habituado como os outros todos ali. Depois, o hóquei, como se jogava ali, uma coisa engraçada, metes uns patins numa criança e ele salta logo. Portanto, vai adorar andar de patins. Portanto, a educação física, eu sempre quis ser alguma coisa dentro da educação física. Acho que Ok. nunca quis ser mais nada.
E tu fazes a tua formação enquanto és jogador de hóquei. Portanto, tu, no fundo, tu tens a tua carreira de hóqueista, independentemente de profissional ser um pouco mais à frente, tu fazes a tua carreira ao mesmo tempo que estás a estudar para ser licenciado em desporto. Pode-se dizer assim. Sim, isso é uma obrigatoriedade dos meus encarregados de educação. Jogas hóquei, contudo, tens que terminar o teu curso. Sim. Aquilo começa a ficar um bocadinho mais a sério para mim aos 15 anos, porque vou à seleção e tal, e coisa, e agora tu tens um estatuto privilegiado na escola, mas tens que estudar. E depois, na altura de entrar para a faculdade, entrei para a faculdade para aquilo que eu queria, mas tinha que jogar hóquei, porque já aquilo já era a sério, já era remunerado. Mas depois, quando se dá a vinda para Lisboa, fiquei um bocadinho entregue a mim próprio e podia ter-me baldado à escola. Podia ter corrido mal. A tua vinda para Lisboa, tu achas que podia ter corrido mal? Tinha tudo para correr bem, porque vejo para um grande clube, ou seja, vejo para uma grande empresa, mas uma das condições para eu vir jogar para aqui era continuar a estudar. Pronto, e o primeiro contrato que eu faço, eu tinha que ter salvaguardado isso, e foi isso que aconteceu. Depois, com a Raquel, fui um bocadinho, entre aspas, condicionado a acabar o curso. Epá, tem juízo, acho que era importante tu fazeres isso, porque não sabes o dia da manhã. E então fui fazendo um bocadinho as coisas de ânimo leve, ou seja, E não sabias, e tu achas que não sabias o dia da manhã, ou seja, quando ela te diz isso, é pá, atenção, que tu não sabes o dia da manhã, tu hoje percebes isso? Não, eu sempre soube, porque sempre fui um gajo que sempre percebi que eu não era aquele grande jogador. E já ontem falei nisso. Mas foste. Eu era o grande atleta. Eu trabalhava muito para estar próximo dos grandes jogadores. Então o que é Mas que eu faz fazia? diferença, mas isso faz diferença. Eu costumo dizer que eu tenho atletas e tenho jogadores. E Opa, tu, enquanto profissional do exercício de elite, o que é que tu achas disto? O que é um atleta, o que é um jogador? opa, o atleta é o Pedro Gil. Porque treina, descansa, é atleta para se dormir, para se deitar, é atleta para acordar. E depois há os jogadores, que é os que são muito bons na tarefa. São os que sabem o que estão a fazer e têm um dom. Primeira lesão. O dom já não dá para tudo. Idade. Hã? Problemas pessoais. Ok? Problemas profissionais. Há aqui uma data de fatores que quem é atleta está muito mais próximo de não sofrer tanto do que um jogador. Portanto, eu Pegando no comecei... exemplo, Eu desculpa, comecei... pegando no exemplo do Pedro Gil, e tenho a certeza que ele não fica chateado de nós pegarmos o exemplo dele. É, sem dúvida, um dos melhores jogadores do mundo, se não o melhor jogador do mundo do hóquei patins de sempre. A questão é, o facto de ele ser atleta é que dá a longevidade na carreira dele. De ser completamente obstinado pelo trabalho. Ele é metódico em tudo aquilo que faz. Isso faz a diferença ou não? Faz, mas eu acho que cada um faz pela percepção que tem das coisas. Porque ele, se calhar, sabe que quanto mais tempo tiver no ativo, mais tempo não está no mercado de trabalho, ou não se torna igual aos outros todos. Ou então é mesmo dele, da personalidade dele, ou seja, eu como sabia que não era um super jogador, eu tinha que ser um super atleta. Ou seja, estar mais próximo dos Pedro Giz. Eu quando treinava com ele e jogava com ele, eu não estava nem perto nem de longe. Mas o que é que eu fazia? Fazia pela vida. Epá, ele vai treinar de manhã, eu também vou. O que é que se sente quando se está no campo com um monstro daqueles? Era muito normal para mim, sabes porquê? Porque eu tive a sorte de começar a treinar nos séniores do Futebol Clube do Porto, em que outros consagrados, ou seja, eu falei-te do Pedro Gil numa equipa de 8, tinha mais 4 ou 5 consagrados. Eu joguei no Futebol Clube do Porto em que dos 8, 8 eram consagrados, campeões do mundo, e eu treinava com eles. Eu, o Ricardo Figueira, o Reinaldo Garcia, porque jogávamos todos nos Júniores do Porto, ou seja, nós todos os dias éramos obrigados a levar aquela missa, porque o mais importante era estar no meio deles, ou seja, ou és ou não és, porque depois caías. Antes de nascer já deixavas de ser jogador. Exatamente. Partilhar com grandes jogadores aproxima-te. Eu dou treino a um atleta que é campeão da Europa de futsal, que ele dizia: tu estares a treinar com os melhores, aproximas-te de ser melhor. Ou seja, estás sempre mais próximo de ser melhor, não é? E ele Mas não dizia seja pelo coping, não é? Mais não seja pelo coping, que é chegar ali. Ele dizia meio a brincar, o bebê, que é esse, que eu ia te dizer, tu guarda-redes de futsal. A minha mãe, se for treinador da seleção, está mais próximo de ganhar aos jogadores que tem.
Pode não ganhar. Mas a minha mãe, já viste? Ricardinho, Pedro Carinho, João Matos. Opa, Cardinal. estás a perceber? O que é que me acontecia a mim? Mais próximo de me tornar jogador. Depois chega ali uma altura que é a altura dos 20 anos, de que tudo é fácil. Não é? Aí podia não dar, não é? Mas basicamente eu já tinha isso na minha cabeça de trabalhar no desporto e estudar, porque eu percebia que estava um nível abaixo. E nem era por falta de categoria. Notava-se. Ou seja, pá, custa-me sempre treinar. Eles fazem tudo em suplência, eu faço tudo em esforço. Estou igual a eles. Mas eu sabia que aquilo custava. Então, pá, prepara-te, faz aquilo que gostas. Tens a oportunidade, porque andavas numa faculdade que sabiam que tu tinhas estatuto. Ou seja, portanto, eu ia sempre... E atenção, estou a dizer isto na altura em que eu jogava num clube como o Infante Sagres, no Juventude, e no Benfica foi exatamente a mesma coisa. Eu achei sempre, até vi sempre o copo meio vazio nisto tudo, para poder sobreviver na elite. Foi basicamente isso que me aconteceu durante estes anos todos. Para o fim, não. Para o fim, tu quando me conheceste, para o fim eu já estava de fato Armani a treinar e dizer não, meu, eu já fiz o que tinha a fazer, já estou de categoria, vou treinar com o gorro. Né? Lembras dessa cena? Vou treinar de gorro porque está muito frio, não é? Oh, Carlitos, olha uma coisa, isto agora não tem nada a ver com a questão, epá, mas eu adoro isto. Eu comecei, isto as pessoas talvez não saibam, mas o primeiro ano que eu fui para o Hockey Patins foi no ano em que eu te conheci e efetivamente eu conheci. Não percebi. Consegues-me ver, não consegues? Tudo impecável. Quando eu entrei no Sporting em 2014, 2015, foi quando eu conheci o Carlos. E eu lembro perfeitamente do primeiro treino. Cada vez que eles iam contra a tabela, eu levantava-me porque pensava que vocês se magoavam. Levantava-me, assim, entretanto o Carlito chega à tabela e diz assim, ó Físio, é pá, se te vais levantar sempre que nós batemos na tabela, das duas uma, ou vais ficar cansado ou vais ficar com umas pernas grandes como o caraças. Lembras-te dessa cena? Exatamente, exatamente. O Carlitos foi das pessoas que me melhor recebeu ali e ganhei um irmão, porque eu precisava de quem me explicasse um bocadinho como é que era estar na alta competição àquele nível, que eu já vinha com alguns anos de desporto, mas não vinha com anos de alta competição àquele nível e com as manhas, etc. E o Carlitos ajudou-me bastante e foi bastante interessante. Bem, próxima questão. Diz-me uma coisa, tu ao longo da tua carreira, tu tiveste em clubes com mais, com menos condições, com melhores, com menores, mas sempre tiveste a equipa técnica. É claro que em algumas equipas provavelmente não tinhas o fisioterapeuta, tinhas o massagista, não tinhas o preparador físico, tinhas aquele senhor que sabia fazer umas coisas. Eu quero é que tu, assim de uma forma muito sucinta, digas se tu sentiste diferença dos clubes mais pequenos onde tu não tinhas essas condições para quando apareces num clube, numa instituição maior e tens essas pessoas todas à tua disposição. Sabes que o bom de eu ter jogado hockey patins é que o hockey patins é uma modalidade que muita gente vive dela. Ou seja, é uma modalidade culturalmente forte em Portugal. Eu até nos clubes mais pequenos também tínhamos o tal massagista, ou o tal fisioterapeuta, ou o tal médico que nos acompanhava. Eu lembro que quando fomos a um torneio em Angola, nós tivemos um médico que foi pelo Infante Sagres. Médico acompanhar-nos, por causa da malária, por causa da febre amarela, por causa de tudo o que se passava, por causa do gelo. Ou seja, estamos a falar no ano 2000, 2002, 2000. Ou seja, claro que as condições não eram as melhores, mas as pessoas eram profissionais. E eu vou-te dar um exemplo. Eu lembro-me quando eu jogava na Juventude de Viana, o nosso massagista dizia-nos que nós tínhamos que levar injeções todas as quintas-feiras de B12 para jogar. E Pois eu, fazias o xixi vermelho que até te assustava. o bebê, e nós perguntamos por que é que tínhamos de fazer isso. Ele trouxe um médico e foi-nos explicar. Ou seja, ele podia ter dito, não, eu acho que isto faz bem. Ou seja, eu acho que isto faz muito bem. Portanto, estamos a falar de um clube que, aos olhos das outras pessoas que não são do hockey, dizem, pois, é um clube inferior. Não, estava nas competições europeias. Exato. Portanto, sempre houve. Agora, chegas a um Benfica e no Sporting neste momento, o Futebol Clube do Porto também já tínhamos, no pavilhão Américo Sá, 3 marquesas, 2 marquesas, cada jogador tinha adesivo, tínhamos sempre coisas prontas para nós. Claro, há clubes que não é assim, não é? Mas o jogador de modalidade amadora tem um chip completamente diferente.
Nós, se não há, nós remediamos. Se não, eu falo por mim, atenção. Se não vai o mecânico para o jogo, nós damos o material para se acontecer alguma coisa nas rodas. Isto é ver como clube pequeno, mas os jogadores. Já foi assim, Não é? já foi. O que acontece é que os clubes tiveram que perceber se querem andar mais lá em cima, têm que ter equipas técnicas que consigam, cada um trata. O treinador não pode estar preocupado que então, mas tu não tens tacões, ou o teu stick ainda não veio. A mim aconteceu em alguns clubes, noutros não aconteceu, porque tínhamos Claro. três, não é? O que acontece? O jogador de hóquei, para o bem e para o mal, safa-se sempre. Safa-se sempre. Porquê? Porque já na fartura vive bem. Quando não há fartura, é obrigado a adaptar-se e consegue sempre sobreviver. E diz-me uma coisa, quando surge este projeto da Performance Lab, tu tens este projeto, eu conheci-te sempre a ter bastante trabalho, fruto da tua qualidade enquanto treinador de pessoas, como tu dizes, que eu acho que tu, além das treinares, tu inspiras as pessoas, portanto eu acho que isso é um bocadinho mais à frente, mas tu quando crias a Performance Lab, tu tens na tua cabeça essa primeira frase que tu disseste no início do direto, que eu não me esqueço, que é: tu não és personal trainer, tu és treinador de pessoas, porque te distingues bastante disso. Eu quero que tu, de uma forma tranquila, aberta e sem medo de ferir suscetibilidades, o que é que tu achas que te difere de um personal trainer, daquilo que é aquilo que nós conhecemos? Primeiro porque me lesionei. Isto é a primeira. E sei o que é ter uma barra às costas com 130 quilos. Essa é a primeira. Saber fazer para saber ensinar. Essa é a primeira de todas. E como fui desportista, andei sempre chateado e molestado para depois poder dizer aos atletas que isso vai trazer frutos daqui a uns tempos. E não dizer, não, não quer fazer, não faça. Não quer, ou seja, não. Está provado por A mais B. Se tu há uma predisposição para isto. E quando é performance, o atleta tem que estar preparado para as dificuldades. Claro que um treinador da performance, ainda por cima no meu caso, que treino nos pingos da chuva dos clubes, não é? Por assim dizer, nos microciclos semanais, perceber quando é que ele tem que fazer mobilidade, perceber se ele tem descanso, mas está desmotivado, meter-lhe ali o chip que ele tem que treinar, porque o treinador dele vai precisar dele mais lá à frente, ele é que não acredita nisso. Aí já é diferente, aí temos que jogar com uma data de variáveis, que é o condicionalismo das épocas, o condicionalismo dos próprios treinadores e principalmente da capacidade que o atleta tem que ver que aquilo é importante para ele futuramente. O Performance Lab surge por uma consequência de eu ter sido jogador, não era de eu ser treinador ou personal trainer ou não. Surge porque é uma consequência de eu ter sido jogador. Se dás treinos e fazes formações e as pessoas estão contigo, epá, então vamos dar um nome a isto. E aí ganhas um leque e as pessoas deixam de querer treinar ou ir treinar com o Carlitos e passam a ir treinar uma coisa física, uma coisa que existe e é palpável, em que se faz avaliações, as anamneses para os jogadores, fala-se com os jogadores individualmente e pergunta-se qual é o objetivo dele. Ou seja, não é o meu objetivo. O jogador Pedro Roque venha ao meu encontro, ou eu vou ao encontro dele, porque eu acho que há muitos jogadores que precisam de ser abanados para perceberem, olha, atenção, meu, ou jogas 5 anos, ou jogas 15. E eu tenho esse poder e muitas vezes esse direito de dizer, porque gosto. Há jogadores que eu conheço e gosto, e digo-lhes. Digo-lhes, abertamente. Tens de fazer, meu, tens de treinar. É sério, tens de treinar. Ou seja, também é um bocadinho ser um bocadinho cara de pau, não é? Mas é por uma questão de longevidade. E isto, como está na moda, não tem que deixar de estar na moda, porque o atleta sabe perfeitamente que depois do final da carreira não há mais nada. Diz-me uma coisa, tu quando dizes que treinas nos pingos das chuvas dos clubes, isso é uma forma de dizer que o facto de que, no fundo, por exemplo, o trabalho que tu fazes na Performance Lab com atletas de alta competição de grandes clubes, ou mesmo não sejam grandes clubes, isso é trabalhar nas lacunas que os clubes apresentam aos atletas? Não, o grande problema é que os treinadores e os clubes que têm
ah, que tem esse problema, porque isto é uma questão, não é pessoal, é uma questão interior do treinador ou do clube ou do diretor. Eu vou dar o meu exemplo do meu negócio. Eu, ainda ontem falei nisso, eu cheguei ao pé do treinador de futsal do Sporting e disse: há 3 atletas teus que vieram à minha procura. Eu acho que tu não tens tempo para trabalhar isto, 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 isto. Portanto, eu estou aqui para te ajudar. Ou seja, queima etapas. Ou ganha tempo. Ou seja, o grande problema aqui é que não há uma capacidade de quem está do meu lado e de quem está do outro lado de estreitar laços. Primeiro, Tu achas que isso é déficit de cultura desportiva em Portugal? Por exemplo, eu tenho um atleta, que não vou dizer quem é, um atleta internacional português que me disse uma vez em consulta que era super banal no estrangeiro um atleta ter o seu fisioterapeuta, ter o seu personal trainer, além do personal trainer e fisioterapeuta do clube. Tu achas que é a falta de cultura desportiva que nós temos, ou falta de cultura dos gestores desportivos em Portugal, em não compreender que o atleta também tem essa liberdade de poder escolher com quem trabalha? Atenção que nós estamos na fase embrionária. Eu posso já dizer que em 2003, 2004, lembras-te do Anderson, que foi do Porto para o Manchester? Perfeitamente. Exatamente. Um pretinho. Um amigo meu foi viver com ele para Manchester. Porque ele começou a ir ao estúdio dele e foi viver com ele. Claro que aqui alguém pôs euros. Pá, perfeitamente, percebes isso perfeitamente. Mas se tu trabalhas em alta competição, tu tens de tratar de ti. Dói-te os dentes, tens que pagar para arranjar os dentes. Se o atleta quer ter longevidade na carreira, tem que pensar nele. Certo. E não dei esse exemplo. O grande problema do atleta é que não pensa que ele é uma esferográfica. Pensa que é um lápis daqueles que se gasta e acabou. Tem que pensar que é uma coisa de ouro, de luxo. Tem que se tratar para estar mais tempo no ativo. Certo, mas por exemplo, mas o que eu estou a tentar questionar é um atleta hoje chegar ao pé dos seus dirigentes e dizer: eu tenho o meu fisioterapeuta, eu tenho o meu treinador de performance que eu quero que me continue a acompanhar fora. A minha questão é, tu achas que os gestores desportivos nos clubes agora, vamos esquecer o futebol porque estamos a falar de galácticos, em termos das modalidades, por exemplo, tu achas que os gestores desportivos estão preparados para ouvir isto de um atleta? Do género, chegar ao pé de um dirigente e dizer assim: olha, eu tenho o meu fisioterapeuta fora, pá, que eu quero continuar a ser seguido por ele, e tenho o meu treinador fora que também quer continuar a ser seguido por ele. Tu achas que eles estão preparados para ouvir isso? Depende muito do dirigente. Eu vou dar outro exemplo meu, e estou sempre à vontade. O treinador do Leões de Porto Salvo sabe que eu dou treino aos atletas dele e eu falo com ele sobre isso. E estamos a falar do quê? Leões de Porto Salvo, a seguir aos grandes, é a melhor equipa de futsal em Portugal. Porquê? O mindset do treinador, porquê? Porque é atleta de triatlo, sabe o que é que tem que fazer. Os dirigentes nem têm que opinar. Agora, dizes-me assim, chega lá um atleta que tem medo, o dirigente é um bicho-papão, ou seja, a grande dificuldade é a forma como tu vais pôr as cartas na mesa. E não estamos a falar de futebol, estamos a falar de futsal, de hockey patins. Um jogador que treina comigo no Performance, joga hockey no Turquel, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para o treinador dele. Ou seja, porque o miúdo tem medo. É pá, de eu andar a treinar fora. Afonso, não te preocupes, eu vou ligar e vou dizer que estás a fazer este trabalho comigo. O sentimento de partilha põe do outro lado, do dirigente, do treinador, do presidente, é pá, não. Se ele explicar bem, se eu for com um discurso, olha, atenção, ó, seu dirigente Pedro Roque, o teu atleta treina comigo à segunda, quarta e sexta. Não. Se disseres, olha, eu sei que vocês treinam à terça e quinta, eu vou fazer um treino específico para o Pedro Roque, é pá, obrigado. Ou seja, é a forma, é a maneira como tu apresentas. E os dirigentes, há dirigentes e dirigentes. Não é? Eu quero treinar quem é da terceira divisão ou do distrital, quem quer muito isto e quem está lá em cima. Ou seja, tem que ser uma coisa transversal, assim como contigo. Ou seja, tu não vais tratar o atleta que joga onde tu começaste a tua carreira no Linda a Velha. Claro que sem trato. dúvida. Continua a tratar muitos.
E não é? Exatamente. Então agora vai fechar a porta porque o dirigente vai dizer não, não, tens de tratar aqui é com o físio Carlos. Ou seja, a grande é nós não podemos ter medo se tivermos poder de saber argumentar. Se tu tiveres poder para argumentar, não tenhas medo de falar diretamente. Ou seja, eu adorava treinar todos os jogadores de hóquei patins porque eu gosto de hóquei patins. Mas eu sei perfeitamente que há uma data de ervas daninhas que não deixam. Porque há uma data de coisas que não controlas. Há uma data de coisas que tu achas que estás a fazer bem, mas na cabeça dos outros, se calhar não estás a fazer bem. Estás a querer prejudicar. Portanto, eu consegui me posicionar no high performance assim. Epá, tu queres vir treinar comigo? Pedro Roca, onde é que tu jogas? Jogo no Sporting. Ok. Vou falar com o teu treinador. Dás-me essa abertura, fazes tu o canal. E a partir daí o treinador sente-se... Epá, Incluído no processo. exatamente. Ou seja, não podemos é andar aqui com subterfúgios quando depois, por um azar que possa existir, vou dar um exemplo. Um dos gajos que eu mais gostei de treinar, o Léo Jaguará, internacional do Casaco Futsal. Ele lesionou-se no pé. Ele fez tudo e mais alguma coisa para recuperar, para estar pronto para o Sporting. Ele vais-me dizer assim, ele não tem dentro dele a capacidade de treinar de manhã, à tarde e à noite, quando o Sporting manda, quando o Sporting diz... Ou seja, não é? Portanto, eu sei que fui uma mais-valia no processo dele. Eu só o ajudei naquilo que ele quis. Não foi no que eu mandei. Porquê? Claro. Porque ele tinha viagens e tu sabes o que é que eu estou a dizer. Tu vais jogar a Itália, ligas-me, olha, mano, vamos para a Itália, quinta-feira, acordas às 5 da manhã. Não, vou-lhe dizer, olha, como tu não vais jogar, vais treinar. Não, ele tem que ir. Ou seja, o que está aqui em causa é nós conseguirmos chegar e desmontar isto tudo. Porque na América há centros de alto rendimento para preparar a pré-época. Achas que é os clubes que preparam isso? Não. Em Inglaterra há centros de alto rendimento que não têm a ver com desporto. Tem a ver com performance. O atleta vai jogar para o Crystal Palace. Há um sítio em que vai lá o do Crystal Palace, vai lá o Carlitos do Hockey, vai lá o Rock do Muay Thai, para se preparar pessoalmente. Em que lhe dão E até porque temos outra realidade. Temos uma realidade que normalmente temos plantéis com muitos atletas e em que tens um profissional para esses atletas todos e em que, por exemplo, os clubes podem não dar condições porque tu estás lá completamente fechado 24/24 para teres pelo menos, sei lá, 2 horas por dia para cada atleta para fazer esse tipo de trabalho. Das duas, uma, ou tínhamos mais profissionais dentro da estrutura para conseguir abarcar isso tudo. E por outro lado, também sinto que o atleta às vezes até se sente bem em sair daquele ambiente que é o ambiente normal e ficar noutro sítio, a ver a relva, a ver outras pessoas, despir a camisola que veste todos os dias para vestir outra, para estar. Isso é bom enquanto atleta, dá-me a tua visão de atleta disso. e poder falar, não estás amarrado. Principalmente essa. Porque se calhar eu não vou dizer tudo ao Pedro Roque. Se calhar eu não vou desabafar tudo com o Pedro Roque, treinando com o Pedro Roque dentro do clube dele. Mas se sai daquele meio, um meio que não é o meio que o vão cobrar, e ele acredita nesse trabalho, ele vai com melhor capacidade para o trabalho dele depois. Porquê? Porque falou, porque treinou, porque projetou. Ou seja, no outro dia falei com alguém, não sei, isto da quarentena, eu não sei se hoje é sábado, se é terça, é quase Natal, não é? Falei com alguém que me chamou limador de atletas. Nada mais. É bom, Okay? é bom, é bom. Okay? Limador de atletas. E é basicamente isso que eu quero ser. Sabes porquê? Porque eu devia jogar hockey agora e contratar gajos como tu e como eu para eu ainda continuar a jogar. Estás a perceber? E o atleta tem uma data de variáveis que pode controlar. Tem tempo. Não é? De qualquer modalidade. Tem tempo. Porquê? Porque qualquer atleta que joga na terceira divisão pensa no treino ao final do dia. Que é a coisa que mais gosta de fazer. E tem empregos que não gosta. O profissional faz aquilo que gosta, portanto tem que pensar naquilo. Só tem que pensar naquilo. E há aqui uma coisa que é verdade. O Nuno Antunes estava a dizer aqui uma coisa que é verdade. A própria mentalidade dos atletas tem que mudar. Porque imagina, um atleta de alta competição num clube grande,
ele é obrigado a estar presente no clube, vamos mandar 3 horas que não são, mas vamos mandar 3 horas por dia para fazer o seu treino, por exemplo. Eu não estou a especificar uma modalidade, estou a falar das modalidades no geral. Todo o resto do tempo, ou se comporta como um Pedro Gil, que treina 2, 3 vezes por dia e vive para ele, porque a questão é, o atleta pode olhar para este panorama da forma que tu estás a dizer, que é, ok, eu tenho o meu treino ao final do dia, recebo uma batelada de dinheiro ao final do mês. Se eu treino uma vez por dia, tenho a obrigação de estar no clube aquele tempo, o que é que eu faço durante o resto do dia? Eu tenho toda a capacidade para ter um fisioterapeuta, para ter um fisiologista do exercício, para ter um nutricionista, para ter um coach, para ter um psicólogo, um psicoterapeuta. Isto é verdade ou eu estou a pôr demasiadas horas no dia do atleta? O que é que tu achas? Atenção, que eu aí defendo a classe atleta, porque o atleta é um gajo de rotinas. Todas as pessoas que eu treino na altura do Covid, que são atletas, querem treinar. Têm rotinas para cumprir. Porquê? Porque sabem que treinar, descansar, alimentar, treinar ou jogar, viajar, portanto, estando confinados agora, eles arranjam sempre maneira de trabalhar. Portanto, o que acontece aqui? Eu acho que agora há uma data de não digo novas profissões, mas novas oportunidades. Antigamente o preparador físico era só preparador físico. Acabou. Não vou estar a treinar outra pessoa cá fora para ensiná-la a correr. Eu treino atletas para eles estarem melhores em termos de qualidades físicas. Eu quero lá saber se o... Quero não. Fico contente se o bebé consegue apanhar a bola ao segundo poste num 2 para 1, porque consegue fazer um lunge lateral. Ok? Fico contente porque ajudei no treino de mobilidade e no treino de potência e deslocamento. Mas eu quero é que ele esteja mais apto. Portanto, e ele, quando começa a treinar e começa a perceber, vai se preocupar com a alimentação, vai se preocupar com o descanso. Está meio tocado, vai recorrer ao fisioterapeuta Pedro Roque. Porquê? Porque nós estamos sempre online. E a grande dificuldade é que os jogadores querem pessoas sempre online. Porque eu já fui jogador, eu já fui prima donna. E lembras quando tu és meu fisioterapeuta, eu dizia-te que tu tinhas de estar sempre pronto, porque o Mas atleta... é diferente, porque tu quando pedias a minha disponibilidade, não pedias a minha disponibilidade para tanga. E tu tens um universo a nível desportivo, que é aquilo que o Nuno Antunes também está aqui bem a dizer, que nós também temos de ter a plena noção que isto é um, ou seja, eu acho que o atleta tem que ter noção que tem que haver aqui uma dose muito grande de sinceridade, porque uma coisa é tu teres necessidade de o fazer, outra coisa é seres príncipe a pedir para fazer. Claro, pá, está bem, mas isso aí já dizia o Jaime Pacheco, é um pau de dois legumes, não é? Há atletas e há os Os azeitolas. jogadores, Os exatamente, azeitolas, não é? Que são altos jogadores. Ou seja, certo? há aqui uma data de conflitos quando se ganha, quando nós vamos ganhando, quando não está lesionado. Quando isto tudo não está, os tais fatores que nós, numa época desportiva que é uma varinha mágica, quando isso não acontece, vem tudo cá para fora. O que está sempre lesionado e tu estás a perder, ele não se queixa tanto. Eu tenho a certeza. Quando estás a ganhar e ele está a jogar à brava, o que é que ele faz? Estou sempre com uma dor, não sei aonde. Hã? Pede logo sempre ao mecânico, pede sempre ao dirigente. Estás a perceber? Ou seja, a gestão de recursos do atleta é diferente da gestão de recursos humanos. Ponto final. Ponto final. Eu adoro quando a malta que vai treinar ao leve, eu adoro falar com a malta da luta. Sabes porquê? Porque essa Nunca lhes dói nada, nunca lhes nada, dói nada, zero. o Nuno Damasceno que trata só com a malta da mocada, achas que eles têm tempo para se estarem a endeusar e estão com o ombro todo cá para trás? Eles vão lutar daqui a um mês e querem comer muito. Ou seja, também queria fazer um paralelismo aí. Treinar desportos individuais é completamente treinar desportos coletivos. Eu quantas vezes no meu final de carreira dizia-te assim, ó Roque, hoje vou treinar. E outras vezes não treinava, ia só ao treino. Sabes porquê? Estava cansado de ter trabalhado. O atleta que vai treinar para andar à porrada, hoje eu não vou treinar, leva uma tarefa. Levar os ayuques na cabeça, exatamente. Portanto, há aqui uma Exatamente. grande diferença na minha profissão de treinar atletas de alta competição individual. Por exemplo, o Hugo Silva trabalha muito com atletas de pádel. Eles têm que dar da perna. Eles têm que treinar muito. Sabes porquê? São eles que têm que correr atrás da bola.
O hóquei dá corda aos patins, deixa-se ir. O do futebol, olha, o central corre. Ou seja, há aqui uma data de coisas que o atleta é um bocadinho, cresce um bocadinho no meio onde está inserido e adapta-se ao meio. Por isso é que eu te disse, quando se perde, não tens trabalho nenhum. Ou o trabalho que tens é o trabalho crónico. Não é? E eu estou a falar por experiência própria. Eu não sei, e não vou estar aqui a generalizar. No futebol será pior, no futebol será muito melhor, não sei. Na minha experiência, eu sei que quando as coisas estão muito bem, nós somos sempre. O treinador tem sempre medo do que poderá acontecer, estão muito desleixados. Está a fazer uma interferência ao som, é teu ou é meu? Estás-me a ouvir? É meu? Estou-te a ouvir bem. Eu estou-te a ouvir bem. Estou-te a ouvir Ok. bastante bem. Estou só a mandar aqui um grande abraço Está para o bom, Augusto está Martins. ótimo. Tá? Por acaso é O meu grande pai. Augusto Martins. Saudades. Saudades. E epá, o que é que eu acho disto tudo do treinar o atleta e o jogador e o que quer? Eu acho que é muito importante tu conseguires definir o que é que ele quer, especificamente. Então tu vês aqui para fazer tratamento comigo, eu, Pedro Roque, estou a tratar de ti. O que é que tu precisas? Queres ganhar aquela medalha? Vens aqui porque queres fazer manutenção? É assim. Hoje está aqui a dizer esta interferência no som ainda. Está a interferência no É som. porque tu estás longe, tens que pôr os fones ou tu estás longe do microfone e está a fazer diferença. Porque este circuito está fechado, estás a ver? Consegues-me ouvir? Melhor. Mas continua a fazer interferência. Estou a ouvir aqui menos. Está melhor. Ok. Tá. Acho que está. Eu acho que a predisposição que o atleta faz para o treino é que vai muito ao encontro do que tu, Pedro Roque ou eu, podemos lhe oferecer. Estás a perceber? Sim. É um bocadinho por aí. Uma coisa, isto o que me trouxe aqui, entretanto, as conversas são com mais cerejas, vamos retirando para aqui e para ali, vamos sempre comendo mais uma ou duas. Mas aquilo que eu queria perguntar era, nós temos visto enquanto fisioterapeutas, e se calhar vocês também enquanto profissionais do exercício, que há aqui uma coisa que é, existe uma diferença clara entre reabilitação e performance. E aquilo que nós temos vindo a ver hoje em dia é que há aqueles one-man show, que é o personal trainer, que também é nutricionista e que também trata AVCs. Eu vejo isso N vezes nos ginásios desta vida, não interessa em que ginásio é. A questão é que isso acontece, ou não? Está aqui a dizer o Antunes para entrar novamente no direto por causa do barulho. O que é que achas? Experimenta, tira e entra outra vez. Ok. Continua a fazer. Afinal é teu, Roque. Eu não estou a ouvir, já não estou a ouvir diferença. Estás a falar, Roque? E agora? Agora já não faz. Não? Já não faz chuva. Já não? Então pronto, bem. Olha, vou-te refazer outra vez a questão. Nós temos vindo a fazer, temos vindo a perceber que há um grande assabarcar daquilo que são as áreas dos profissionais. E a verdade é esta que é, vê-se muito, e vou voltar a falar nisto, eu vou falando nisto várias vezes. Existe muito a situação do one-man show. O típico personal trainer que também dá consultas de nutrição, que também faz terapia, fisioterapia, que faz no fundo todo um pouco o serviço, e a pessoa Faz é como se muito estivesse ruído. ali. Está a fazer muito ruído.
Não, não é dele. É. E agora? Consegues-me ouvir? Nada. Consegues-me ouvir Agora bem? já não faz barulho Não nenhum. me ouves? Mas estás-me a ouvir bem? Estou, e não estou de fones nem nada. Ok. E consegues, espera aí. E onde é que tu queres chegar no assunto do... Agora é que está chuva. E agora? Está melhor? Está sempre a fazer chuva. Aí fala agora. Eu acho que agora já está bom. Agora está fixe. Está é baixo. Mas agora está muito baixo. E agora? Está melhor? Pá, está aqui a dizer a Raquel que é feedback que isso faz. Tu ouves-me a mim em duplicado? Não? Não. O cabo do micro está metido? Está preso? Está tudo bem. Vai, tranquilo, espera. Parece que agora já agora está fixe. Ok, então olha, diz-me uma coisa. Percebeste a questão? Portanto, vou-te repor a pergunta. Está aí o Júlio ao lado. Disseste boa tarde ao Carlos Martins, boa tarde para ti também. Pronto, retomando a pergunta para cortar aqui. Existe muito esta coisa de entrarmos no campo uns dos outros, e nós fisioterapeutas temos visto isto. Muitos personal trainers que são personal trainers, nutricionistas, fisioterapeutas, exercício de reabilitação, fazem massagens, tudo um par de botas. O que é que tu achas desta situação? Olha, eu como joguei hockey uma data de anos, eu acho que nunca nenhum gajo do handball quis jogar hockey na primeira divisão. Sabes porquê? Não sabia. Portanto, o que é que acontece para essa malta toda? É a lei de Darwin. Não há problema. Tem vida curta. O que é que vai acontecer? Podem dar a fazer isso agora, mas não vão ser bons em nada. Porquê? Eu sou de formação específica fisioterapeuta. Mas depois fiz aquela formação no sábado e no domingo fiz aquela. Sabes o que vai acontecer? Sabes de tudo e não sabes de nada. Agora, Exato. se tu perderes muito tempo com isso, eu vou-te já dizer, vais andar sempre chateado porque vais ver manuais a fazer coisas que não são da jurisdição dele. Eu não peço isso, para mim nem perco muito tempo, por uma razão, porque eu sempre tive a ser posto à prova enquanto desportista. E eu hoje trabalho no exercício físico e eu tenho a cabeça como atleta. Então o que é que eu vou pensar? Eu tenho que trabalhar para ter qualidade de vida. Agora, se aquele Zé faz isso, 30 por uma linha, o problema é dele. Mas que existe, existe. Mas está bem. Existe. Para tu perceberes, eu nunca fui guarda-redes. Eu não podia querer ser o girão. Estás a perceber? Certo. Eu não podia dizer ao girão, faz melhor assim, faz Mas melhor... essa é a minha opinião. Aquilo que eu quero dizer, eu estou a ver isto porque nós já falámos disto várias vezes, mas aqui o objetivo eu quero a tua opinião enquanto profissional. Ou seja, eu não faço sangue nessa malta. A única coisa que eu não faço é não partilho a minha qualidade com eles. Nem perco tempo. E vou dar uma razão. Às vezes falas comigo, vi um gajo aqui no eu estava a treinar e vi aqui um gajo a fazer isto, aquilo e aquilo outro. Eu não treino em ginásios. Ou seja, eu tive que me adaptar para não me chatear, porque quem fica prejudicado no meio disto tudo sou eu. Porque vês coisas na tua hora de treino, ou vês coisas nas redes sociais, e o que é que vai acontecer? Vais canalizar toda a tua vida para aquilo e depois vais te tornar um polícia. Não vale a pena. Não vale a pena, sabes porquê? Com quem tu trabalhas, com quem tu tratas, essas pessoas não vão ter com aquela pessoa que também lhes dá dicas de nutrição. Ainda hoje estava uma pessoa que eu dou treino a dizer: mãe, o que é que eu como? Sei lá o que é que tu comes. Como o que tu quiseres, meu. Mas tu diz-me que eu vou às compras. Não, já te dei o número do Júlio. Ou seja, eu percebo daquilo. Mal ou bem eu percebo daquilo. E eu tenho que me agarrar a isso. Porque senão
eu daqui a um tempo, o meu nome na praça, ou até interiormente, então onde é que eu estou? Ou seja, eu desde que deixei a competição, eu quis me posicionar num sítio. Então o que é que eu tenho feito? Formações para me posicionar nesse sítio. Agora, os wannabe querem ser tudo e mais alguma coisa, não faz mal. A Covid desta vida, as Covids desta vida, que é primavera, verão, inverno, depois o que vai acontecer é que isto depois muda. Estás a perceber? Portanto, eu acho que isso é um não tema. E desculpa estar a dizer isto porque estamos a perder tempo. Por exemplo, eu quero falar contigo sobre coisas que tu és bom. Não vou dizer, oh Roque, porque é que tu, quando vais para o ginásio e fazes o overhead squat, porque é que tu fazes e trazes os... Eu não falo sobre isso contigo, meu. Tu fazes o que tu quiseres. E depois a seguir comes um Big Tasty. É como tu quiseres. Ou seja, eu não perco tempo. Eu, quando não sei, eu peço ajuda. Portanto, aqui O Júlio dizia que as leis são feitas, não é? Depois isto entretanto passou. O Júlio estava a dizer que as Mas leis são feitas. ele também está a entrar e tu perguntas, ou pergunto-lhe eu, qual era a última questão que tu escreveste, Júlio, que era de contornar as leis. O contornar as... Porque esta questão vem, eu sei que aqui não se trata de querer perder tempo a falar dos one Mas man que shows. existe, mas que existe. Simplesmente é porque isto vai-se abarcar várias áreas. Eu não me sinto ameaçado por essas pessoas, nem tu te sentes ameaçado pelos fisioterapeutas que querem dar treino. Não é isso que eu estou a dizer. Simplesmente eu acho que isto vai tocar em partes de muitas pessoas. Não toca só nos personal trainers, só nos fisioterapeutas, toca também nos nutricionistas e cada vez mais nos nutricionistas, porque tu vês empresas de formação a darem formações de trazer por casa de nutrição desportiva e de repente tens uma pessoa que fez uma licenciatura de base e formações extra, aquilo que é o seu curso superior sobre nutrição e de repente tens uma pessoa qualquer, um treinador, a dizer, não, faço aí uma dietazinha para ficar bacana. Pronto, e está aqui, o Júlio diz, toda a gente contorna a lei, mas os melhores prevalecem. O faz tudo não faz nada de jeito. Pois, é isso. Eu acho que é muito importante conseguirmos ser lúcidos nisso. Claro que isso é um grande problema. Pá, tocadores de ferrinhos, pronto, exatamente. As crises são as grandes peneiras, exatamente. Tocadores de ferrinho e de bateria, pá, tu não consegues estar num concerto e tocar ferrinho e vais tocar bateria. Não é? Claro. Portanto, quando acontece as crises, tu vais-te agarrar aquilo que és bom. Se não és bom em nada, vais à tua vida. Só que há uma coisa que eu não posso concordar contigo, que é quando tu me dizes que nós não devemos perder tempo com isto. Por exemplo, existem ordens profissionais. E a verdade é que eu não é questão de me tirarem trabalho a mim. Mas a verdade é que nós não fazemos o juramento de Hipócrates como fazem os médicos, mas se calhar nós deveríamos fazer, porque nós temos uma obrigação de fazer o melhor por aquilo pelas pessoas que nos procuram. Sejam pessoas com mais ou menos de debilidades, mais ou menos preocupações, mais ou menos aspirações a atletas de alta competição, o que for. A questão é que nós não podemos compactuar com, pelo menos eu, fisioterapeuta, não posso compactuar com formação em exercício terapêutico para personal trainers. Eu, há uns tempos atrás estava a ver um direto aí de 2 personal trainers em que falavam de patologias da coluna. Para mim, patologias da coluna tem que ter associado um profissional da reabilitação juntamente contigo para em conjunto nós fazermos o nosso trabalho. Ou começar por o fisiatra, depois passar para ti e, no limite, passar para aquilo. Mas a grande questão aqui é as pessoas que estão nesse processo terem essa capacidade. Eu tenho, tu tens, e neste caso nós sabemos que trabalhas muito com o nosso amigo Figueira, trabalhas comigo, o Júlio trabalha com o Figueira, trabalha comigo, também trabalha contigo, ou seja, é preciso ter essa capacidade de perceber isso. Os que fazem tudo e mais alguma coisa, o grande problema é que há dinheiro para gastar. Certo. Mas há dinheiro Então para gastar, mas as ordens que são criadas, as ordens que vão ser criadas, são ordens que deveriam estar em cima desses processos. Eu espero poder ter voz na ordem que está a ser criada pelos fisioterapeutas, exatamente para isso. Porque a mim não é questão de me tirarem trabalho a mim. Eu quero é proteger, porque felizmente eu trabalho com excelentes profissionais, como é o teu caso, como é o caso do Júlio, como é o caso do Ricardo Figueira, como é o caso do Hugo, como é o caso da Machete. Eu trabalho com excelentes profissionais que me encaminham as pessoas sempre que necessário por confiarem
naquilo que eu sou enquanto fisioterapeuta. E eu posso confiar, enquanto fisioterapeuta, que vou encaminhar para esses profissionais e que esses profissionais não vão querer fazer um trabalho que não é o deles. A questão é que depois entramos aqui numa nova rede, Está que é, outra vez chuva. Vai falando. entramos aqui numa rede que é a de repente começa-se a confundir a nata com o a nata não, começa-se a confundir o pudim com o esterco, ou seja, às tantas depois corre mal com uma pessoa, como já aconteceu, ou seja, chegarem ao meu gabinete e virem com uma ideia de que a fisioterapia e que os fisioterapeutas são determinado tipo de coisas que eles não são por terem estado com pessoas que não fazem o trabalho como deve ser, percebes? Ou seja, eu percebo que nós não temos que nos preocupar porque sabemos o nosso valor. Contudo, isso nós temos uma carreira e temos um nome para a nossa carreira. Olha, não fujas do que estás a dizer. Diz. O meu pai foi operado, o que é que fez quando veio cá? Fisioterapia. Foi para cima, apareceu agora aqui o Ricardo Maia, que é da minha criação, foi fazer trabalho com ele dentro de água. Quando eu me magoei, onde é que tu me mandaste? Fazer trabalho com a Isa na piscina, dentro de água. O meu pai, como é do Porto, eu falei com o Ricardo Maia, portanto, ele escreve aqui uma coisa que vai ao encontro, ou seja, das pessoas do bem. O trabalho em conjunto é o ideal. Água, nutrição, treino de força, treino a favor do estilo de vida saudável. Ou seja, claro. eu acho que o eu dizer não percas tempo, porque há muito mais tempo. Tens uma família, tens o hockey, tens os teus clientes e os teus pacientes, tens uma data de coisas. Se vais perder tempo com isso, porque a ordem diz, pá, remas, desgastas, e depois isto tudo espremido, tens 50 anos. Claro, Então, não podemos o que é ser. importante, falando isto pela positiva, o que é importante aqui nós percebermos é, e a verdade é esta, as pessoas ganham, as pessoas que procuram os nossos serviços ganham, se nós lhes apresentarmos um serviço ou um acompanhamento integrado, ou seja, em que eu sei perfeitamente a baliza onde eu tenho que estar e sei perfeitamente quando é que eu saio dessa baliza. Eu sei perfeitamente que a minha liberdade enquanto fisioterapeuta só me dá determinado tipo de conhecimentos e eu preciso de ti a determinada altura da recuperação dessa pessoa para continuar no trabalho. Okay. Ou seja, isto é que é importante perceber. Era esta a ideia que eu queria que ficasse bem firme e saber a tua opinião sobre isso. Se para ti é importante trabalhar com um fisioterapeuta. Eu acho que faz todo o sentido, porque se um atleta vem com uma lesão e aquilo o incapacita de treinar comigo, eu se olhar só para mim, eu vejo que vou perder esse atleta nos próximos 3 anos de contrato dele, não é? Olha, Pedro, tem chuva no micro. Segue. Vamos parar sempre, segue. Portanto, o que é que eu acho? Eu acho que ele deve fazer primeiro uma triagem a todos os níveis. E atenção, eu falei-te de uma parte do Performance Lab. Nós também treinamos pessoas no Performance Lab que são advogados, mas que têm o mindset de atletas. Claro. Professores, engenheiros, mas que chegam lá porque vêm do fisioterapeuta que lhes disse que eles tinham que fazer trabalho com carga, que já estão aptos. Quando chegam lá e não fizeram esse tal trabalho, pá, eu acho que é melhor tu ires ver se tu te queixas que tiveste isso. Ou seja, eu acho que é muito importante para mim, porque eu precisava do guarda-redes para ganhar os jogos, precisava do avançado para marcar gols e precisava de mim para correr para os outros, para marcar gols de vez em quando e para defender uma data de 2 contra 1. Mas isso sou eu que cresci assim porque fui de um desporto coletivo e fui habituado a precisar do outro para sobreviver. Tu precisas de mim para sobreviver? Não. Mas o importante é que eu consiga perceber onde é que eu chego para tu entrares e vice-versa. Portanto, eu acho que o grande problema aqui é que essa malta que faz esse tipo de coisas vai ser tudo e depois acaba por não ser nada. Claro que no futuro, com as ordens, isto cada vez mais vai, ao bem e para o mal, cada vez mais vai ser controlado, não é? A cloud vai estar em cima de nós, não é? Para o bem e para o mal. E nós vamos saber quem é que é e quem é que não é, não é? Tenho um amigo meu, o Pedro Vaz, há que pensar no fisioterapeuta para prevenir lesões por gestos repetitivos no alto rendimento. Sim? Tu tens muita... Eu gosto de usar outro termo. Eu não gosto de usar o termo prevenção de lesão, gosto de usar o termo diminuição de risco de lesão. Okay. Diminuir o risco de lesão, porque a prevenção da lesão tu assumes que vais prevenir vais uma coisa que vais pode solucionar.
E Ok. para prevenir milhares da chuva, tu abres o chapéu de chuva e efetivamente sabes que não te vais molhar porque estás debaixo do chapéu de chuva. Outra coisa é tu diminuires o risco de apanhar chuva, que é sair naquele tempo em que não está a chover. Portanto, ou seja, eu deixei de usar o termo prevenir lesão e passei a usar a diminuição do risco de lesão. E aí vocês entram também muito bem. E por isso é que eu costumo dizer, já é o segundo direto digo isto, que o facto de trabalhar com profissionais de topo, como é o teu caso, o João Valente, são pessoas que limitam, em grande parte, o meu trabalho, limitam no sentido de diminuem a minha ação, porque trabalham para a melhor performance possível do atleta. E aí, quando O melhor amigo do fisioterapeuta é um mau treinador. o melhor amigo, mais ou menos. Então, que vão todos para o estaleiro. Pronto, melhor amigo, mas o fisioterapeuta fora. Não é o fisioterapeuta Claro. que está dentro de um Não, não estamos a falar... depois fica ali, quer dizer, acaba por haver ali quando o treinador acaba por não ser, por não dar importância à preparação física, por não dar importância à parte da performance em si, e olha só para a parte do jogo, não é? É claro que o fisioterapeuta vai ser assolapado em termos de trabalho. Mas eu acho que, sem dúvida, aqui é a prova provada que o trabalho integrado é que faz a diferença dentro dessas equipas, porque aquilo que tu queres enquanto atleta e enquanto dirigente e enquanto profissional que está lá a trabalhar com a equipa é a longevidade dos teus jogadores. E essa longevidade, sem dúvida alguma, que aparece quando eles estão bem na maior parte do tempo. Eu agora, tu não sei se reparaste, quando acabou o direto, eu saí do Performance Lab e passei a ser o Carlitos. Certo. E não foi uma coisa sem querer, foi propositada. Porquê? Porque no Performance eu trabalho com uma equipa multidisciplinar, porque eu não dou treino aos atletas do Damasceno, porque eu não domino isso. Claro. Agora está aqui o Carlitos, porque pode falar nisso à vontade, porque já não é o Performance Lab. Eu só treino quem eu quero. Eu só mando para o Pedro Roque aquela pessoa que está mesmo magoada. Aquela pessoa que sabe o que é que vai fazer. Não é para ir lá de vez em quando, é para partilhar e ficar. Que ele, e abrimos um bocadinho o jogo, e ele faz um São Paulo-Lisboa e chega todo empanzinado, porque veio 11 horas dentro do avião e vai-te ligar, sabes porquê? Porque já lá foi. Já o sentimento de pertença à tal equipa já nem me diz nada. Ou seja, já está ali. Ou seja, não estamos aqui no performance. Já, eu acho que era importante tu, se tiveres a tal, tu não usas a prevenção, mas acho que deves fazer mês a mês, fazer essa calibragem porque estás a treinar, estás a jogar, esportes individuais. Exatamente. Aquele scan, não é? Aquele scan, pelo menos, de X em X tempo, fazer um scan para que o atleta perceba em que condições é que está e se está em risco de ter lesão. O Carlitos agora, que está aqui já a falar contigo, já nem entra nisso, porque tu já fizeste o teu trabalho e a partir daí tu já fizeste a retenção. Ou seja, se tu fosses também a dica do nutricionista e deves treinar assim e deves fazer aquilo, o outro saía de lá, olha o Carlitos, então meu, então, mas tu mandaste-me para ali para o Zé, ou seja, não. E ele já nem me diz nada, já fala contigo, porque já criou. Eu dou treino a um gajo que é dentista, o Diogo, fez anos ontem, e ele diz, nós temos que construir uma rede. Ele diz-me isto há uma data de anos, em que tu precisas de uma coisa e está ali de mão beijada. E nos serviços como os nossos, são serviços premium, tu tens que ter isso como uma coisa ali, logo. É natural. Mas essa é a ideia que eu tento passar às pessoas do acompanhamento integrado elite. Não tens que ligar para a secretária, não tens que ligar para marcar, não, eu conheço, eu vou lá treinar com o Carlitos, eu vou ter com o Roque, pelas mãos de ouro que ele tem. Ou seja, ele não vai ligar ao Carlitos, tu achas que o Roque... Já não liga, porque ele foi lá uma vez, a dificuldade é entrar, e depois aí, tens que te agarrar a isso, não é? Portanto, eu acho que... continuo a achar que não se deve perder tempo com isso. Tu não partilhas a mesma opinião que eu, porque achas que isso se deve combater de forma... Pronto, mas é o teu lado sindicalista e da luta de defender a classe. Não te preocupes que essa malta depois vai cair. Vai cair podre porque depois não és bom em nada.
não há problema. Agora, nesta altura, custa de ver o Zé Manuel no ginásio, como eu já vi. Não pode ser, não pode, não pode. Essa malta tem que ser completamente aniquilada, segregada por ela própria. E a pessoa que recorre a essas pessoas depois vai perceber mais tarde ou mais cedo que afinal estás a pagar um serviço que não é bom. Claro. Carlos, um conselho aqui, agora enquanto tu profissional do exercício e a falar para os fisioterapeutas também que nos estão a ouvir, da importância do fisioterapeuta, por ter uma profissão que acaba por ser um pouco desgastante, a importância que existe para o fisioterapeuta de fazer exercício físico. Primeiro pelas posturas. Primeiro porque passam muito tempo, em termos energéticos, com pessoas e precisam de soltar. Depois porque é importante meter isso nos teus horários para não teres uma rotina só de fazer, ou seja, ou de cumprir. O fisioterapeuta trabalha com agenda, sai daqui, vai para ali, dali vai para ali, e só no final do dia ou no início do dia é que estás a meter o exercício físico. Eu acho que deve ser uma consulta a ti próprio, fazer exercício físico. E agora na quarentena percebemos que as pessoas têm uma data de tempo livre, nunca fizeram exercício físico. Agora com uma data de tempo livre é só o Usain Bolt, é só o Mike Tyson, é só Pedro Giz, ou seja, toda a gente treina bidiário. Clientes meus agora passaram a treinar bidiário. Já dizem, pá, vocês vão aos Jogos Olímpicos. Pá, eu estou cansado. Pá, mas tens de fazer. Tens que comer, tens que beber água, tens de fazer exercício físico. Para o fisioterapeuta, a rotina de trabalho também tem que meter o exercício físico, porque também comes, muitas vezes esqueces de comer, tens de te hidratar porque faz parte da tua homeostasia. Portanto, eu acho que o exercício físico para o fisioterapeuta é tão ou mais importante do que é para um gestor ou uma pessoa que trabalha nos serviços. Eu acho que o fisioterapeuta deve fazer basicamente muita mobilidade, porque vai-lhe dar tempo para conseguir pegar nas pessoas, para poder manipular as pessoas, para poder ajudar as pessoas em gestos repetitivos. Okay? Posso dizer que a longevidade da carreira de um fisioterapeuta também depende muito do estado físico em que ele está. Claro. Ao longo do tempo. Exatamente. E agora as vossas marquesas já são melhores. Imagina há 20 e tal anos atrás. Não é do meu tempo, não é do teu tempo enquanto profissional, mas grandes mamarrastos. Agora há botões e sobe e desce e não tens de estar a pegar e tudo. Ou seja, o high-tech vai-vos ajudar a vocês, como me ajuda a mim. Ou seja, pá, eu tenho uns halteres que só pego neles e não tenho 10 halteres, tenho um. Ou seja, que tiro-lhes coisas e vai tirando peso. É só um, ou são dois. Ou seja, eu não tenho que andar a carregar, tiro-lhes as cargas. Portanto, eu acho que o fisioterapeuta, e para todos os fisioterapeutas que passaram por aqui ou vêm aqui, pensem sempre como aleijadinhos. É assim que eu penso. Eu faço exercício físico a pensar, eu tenho problemas. Eu tenho juro-te, eu tenho pressão arterial alta. Eu vou ter artroses. Então, começa a treinar. É assim que eu penso. E acho que toda a gente, se tiver o pensamento também para a Covid, tu vais ter mais cuidados. Eu vou pensar que estou infectado, não vou infectar o Pedro Roque. No exercício passas a mesma coisa. Pensa sempre no copo meio vazio para conseguires fazer exercício físico. Aí eu sinto-me muito mais perro, faz mobilidade. Eu sinto-me com menos força, faz push-ups. Eu sinto-me com menos capacidade de resistir. Epá, moro no 3º andar, subo até ao 10º. É o que eu digo aos meus pais agora. O meu pai tem medo de ir agora à praia, em Lessa, por causa das pessoas. Epá, em vez de sair, moras no 1º andar, vai até o último andar, sobe e desce. Epá, não, e o Covid? Epá, então tens que te mexer. Pensa sempre como se tivesses não digo um problema sério, mas que fosses altamente sedentário, não é? Portanto, no fundo é importante nós mantermos a atividade física e até isto é importante os fisioterapeutas perceberem que às vezes eu ultimamente tenho partilhado muitos treinos e a ideia não é ninguém precisa estar a fazer treinos insanos e altas intensidades, simplesmente é importante nós fazermos exercício físico, nós movimentarmos pela nossa saúde e pela longevidade daquilo que nós queremos ser enquanto profissionais. E vocês, personal trainers, é a mesma coisa, não é? Tipo, neste caso, vocês profissionais do exercício, desculpa,
também necessitam de fazer exercício físico, mas não seja para se manterem aptos para fazer esse tipo de trabalho exigente que é o vosso. Eu aí já tenho uma opinião muito mais drástica. Eu não contratava ninguém que não tivesse um aspecto saudável. Não Ok. é treinado, aspecto saudável. Porque o exercício físico leva-te a tu teres um aspecto saudável. Olhos, ok? Pele, postura. Uma pessoa que treina não fala com os ombros em baixo, porque tem autoestima. Ok? Porquê? Porque todas as hormonas estão a ser trabalhadas em prol de uma coisa boa. Uma pessoa que não que coma mal, que não faça exercício, tem um aspecto muito mais cansado, muito mais débil. Ou seja, eu não admito que uma malta que dê treino não treine. Não é? Ou seja, então estamos a vender o quê? O elite, Exato. aquilo que tu não acreditas? Exato. Portanto, eu acho que os fisioterapeutas devem ser tratados por pessoas da confiança deles para debelar problemas que eles têm profissionais. Vocês têm muitos problemas profissionais, principalmente da anca, ombro, omoplata, grande peitoral, pela posição que vocês estão a trabalhar. Devem ser tratados por profissionais da vossa confiança. Por exemplo, eu não domino os condicionamentos metabólicos nos socos e treino. Tenho um gajo a quem eu recorro para treinar, para sentir. Eu não dominava levantamentos olímpicos. Fiz formação para perceber no meu corpo. Uma pessoa que não passa por isso, um fisioterapeuta que não vai perceber a mão daquele, tu nunca estás a tratar de ti, não é? Não vais estar a perceber se tu estás mal. Tu sentes. Eu lembro-me há uns tempos tu me dizias que tinhas o ombro, pá, tenho o meu ombro, o meu ombro, o meu ombro. Quanto mais tu deixares andar, pior vai ser para ti profissionalmente. A tal Claro. atividade que tu falas está muito mais próxima de. Não é? E nós temos profissões. Eu tive uma profissão de desgaste rápido, mas tu neste momento tens uma profissão de desgaste rápido, porque as pessoas recorrem muito à prevenção ou ao scan, como estavas a dizer há pouco, diário, porque já não é, a fisioterapia já não é vista, no meu ponto de vista, como uma coisa para ir lá no limite, como o dentista. Exato. Nem queremos que seja, nem queremos que seja. Aliás, isso é... Queres que seja uma coisa que tu coloques como eu quero que coloquem exercício físico, como os nutricionistas querem que as pessoas... Sem dúvida. Não é? Seja, Periodicidade. E eu acho que é consistência. Responsabilidade e consistência. Eu acho que no fundo é a chave disto. Concluímos pensando nisto, se calhar, porque mais havia a dizer e estávamos aqui as horas que fossem precisas e tu sabes que sim, que é sempre um prazer falar contigo. Eu acho que a concluir seria isto: responsabilidade, consistência e ter a plena noção que temos que recorrer aos profissionais indicados para cada serviço, para cada situação. E sem dúvida que a Performance Lab é um sítio de excelência, é um sítio onde as pessoas podem recorrer. E agora peço que me digas, se quiserem recorrer à Performance Lab, como é que as pessoas podem fazer? olha, normalmente, quando é para performance, os atletas que veem outros atletas procuram através do Instagram, mas normalmente não acontece isso. Normalmente eles vão lá mesmo ter. Ok. Porque sabem que treina lá o João Matos e vão ao Lisboa Racket Center, que é onde nós estamos, que é um clube de raquetes em Alvalade, ao pé do Tico-Tico, ao pé da Avenida da Igreja. Portanto, vão lá mesmo para ver as condições de trabalho. Mas conhecem o Carlitos, conhecem o Pedro Roque, conhecem o Ricardo Figueira, conhecem... Ou seja, a tal rede que o outro falava, não é? As pessoas que estão hoje aqui, que passaram por aqui, são pessoas todas que nós conhecemos. Claro. Essas pessoas conhecem outras pessoas. Exatamente. O tal network ajuda a que o performance e que o Pedro, o Physio Rock, cresça de uma forma sustentada, com maior ou menor dificuldade, mas vá crescendo de forma sustentada pelo bom trabalho. Portanto, Pelo feedback de qualidade. eu acho que eles chegam lá
de todas as maneiras efetivo. Claro que as redes sociais é muito importante, mas principalmente pela parte que eu te falei há pouco, que é como é que é? O sentimento de não, eu já lá fui, eu gostei daquilo. Claro. Está-me a faltar o nome, mas é o positivismo, gostam daquilo. Ou seja, e o que acontece no Performance Lab é que não só os atletas de alta competição treinam lá, como também o público comum, não é? Porque nós não podemos ser utópicos e dizer não, eu só treino com o Pedro Roque, que é do triatlo. Não, então, mas a mulher do Pedro Roque não quer ir lá treinar e trabalha em fisioterapia, também tem. Ou seja, porque há um outro lado, o lado comercial que o Performance Lab tem, que terá sempre, como todos os negócios, para sobreviver. E neste caso, como trabalhamos com exercício físico é para todos, para o fisioterapeuta e para a minha avó. Claro. Bem, o importante é ficar aqui explícito que eu fui publicitando o Performance Lab durante esta semana. Vejam o Instagram do Performance Lab, vejam o Instagram do Carlos Martins. Se precisarem de dicas, questionem, estejam completamente à vontade. Uma vez mais, Carlos, muito obrigado por ter estado aqui este bocadinho connosco, foi muito bom. Tu sabes o que eu gosto de ti, não preciso estar aqui a fazer grandes foguetes, e era muito importante, e foi muito importante para mim ter-te aqui presente, e uma vez mais, muito obrigado por ter estado aqui presente. Obrigado, Roque. Um grande abraço. Um abraço. Obrigado, tchau. Marta. Obrigado. Hello. Pronto, mais um episódio de Physio Rock On, desta feita com Carlos Martins. Espero que tenham gostado, espero que tenham esclarecido algumas das vossas dúvidas. É importante ficar aqui que é sem dúvida importante nós termos a noção de que tem que haver uma separação das várias profissões e tem que haver um respeito entre ambas. O fisioterapeuta faz fisioterapia, o nutricionista, nutrição, o preparador físico ou o profissional do exercício trabalha na performance. Isto é para proteger principalmente quem procura o serviço, não é para me proteger a mim, porque felizmente não é esse tipo de profissional que me vai retirar trabalho a mim, nem retirar trabalho ao Carlos e aos profissionais como ao Carlos, mas sim, isto é para proteger o utente, o cliente desses serviços. Fisioterapia é com fisioterapeutas, somos os melhores profissionais para fazer a reabilitação, e performance é com as pessoas que estudam para a performance. Estamos juntos, fiquem bem e até à próxima semana. Espero que tenham gostado. Até já.